Boa noite. Acho que eu vou tirar esse casaco, senão eu vou suar. Vai pegar. Ah, o espírito vai pegar. Vai cair fogo. Como estão, meus irmãos? Estão bem? Todo mundo tranquilo, aquietado? Descansaram de tarde, todos dormiram? Não? Mas eu acho que a turminha mais nova dormiu. Não? Futebol, nem quer dormir. Amém. Eu dei uma dormidinha. Descansei um pouquinho. Queridos, de manhã, antes de falar, é importante eu dizer isto. Nós cantamos um cântico agora, eu tenho em mim um canto de alegria. Se eu não estou enganado, se a informação estiver errada, ela é dada com toda a convicção, que é o conhecimento que eu tenho. Esse cântico foi composto pelo Asaf Borba. E Asaf estava, na época, ele era responsável pela toda a questão de som da RBS, do estúdio da RBS, quando tinha programa ao vivo, programas lá, ele era responsável por equalizar, fazer tudo, era o responsável ali. E num programa ao vivo que estava lá, era da Buzina do Chacrinha, é um programa antigo, mas que tinham mulheres dançando, um negócio que era da época, um programa de auditório, muito conhecido, fortíssimo, apelativo, e ele estava no estúdio monitorando todo o som. E de repente ele viu aquela barbaridade que estava acontecendo, ele tirou o som para dentro, equalizou tudo para fora, tirou o som para dentro, e Deus lhe deu esse cântico. Ele cantava em altos brados, sozinho dentro: eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, eu testemunho a vitória do Senhor. Então faz sentido, às vezes, nós cantamos cânticos, mas ele não vem de uma composição de alguém que sentou para compor algo. Aquilo veio de dentro do seu coração, do seu espírito, de algum momento que estava com Deus. Tem aquele cântico que nós cantamos também, vocês vão lembrar, que fala do é fiel, a tua palavra é fiel, muito mais. Como é que fala lá? Diz infinitamente mais. Como é que começa? Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano, sei que tu tens teus caminhos, tens teus próprios planos. Esse cântico Deus deu ao Asaf quando a esposa dele estava perdendo o terceiro filhinho deles. E ele não podia fazer nada. E um médico estava lá, a enfermeira, atendendo a esposa, e o que ele podia fazer a não ser adorar o seu Senhor? Ele pega seu violão e começa a dedilhar e dizer: sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Então tem sentido, como os salmos escritos na Bíblia também eram fruto de uma experiência, de um momento daqueles homens que estavam vivendo e diante do Senhor chegavam e escreviam estas coisas. Então esse cântico, para mim, quando eu canto, ele tem muito sentido, tem muito significado, pelo momento que o meu irmão declara essa verdade diante do Senhor. Hoje pela manhã falamos, não era para os solteiros, né? É para a igreja, né? A igreja toda, quem quer casar, quem é casado, revisa tudo, revê seu pacto, revê sua decisão e segue adiante. Agora à noite eu quero falar sobre, nós falamos muito sobre a igreja na casa, a igreja que reúne na casa, nossa forma de funcionamento, nossa estrutura de funcionamento, ela tem essa expressão de igreja, porque a igreja tem três expressões: a igreja universal de Deus, que está arrolado os santos nos céus e na terra, de todos os tempos, de todos os lugares, é uma expressão da igreja, mas essa expressão da igreja, ela é invisível. Depois tem outra expressão da igreja, que é a igreja na cidade, a igreja na localidade, a igreja na cidade tem outra expressão, mas em Joinville, quantos irmãos tem? Quantos discípulos do Senhor há em Joinville? Quantos professam o nome do Senhor? Quantos
temem ao Senhor? Quantos proclamam que Jesus é o Filho de Deus nesta cidade? Hein, Fernando? Cadê o Fernando? Quantos? Tem ideia, né? A cidade tem 300 mil habitantes? 600 mil, dobro. Será que tem 50 mil? Tem 100 mil que professam o nome de Jesus? Tu não sabe, mas não dá para ver, não dá para tocar, não dá para ser visível isso. É uma igreja que está aí, e é a igreja do Senhor, e que Ele está coordenando essa igreja pelo seu Espírito Santo, através daqueles que Ele delega autoridade. Mas tem uma igreja que é a igreja na casa, que é uma outra expressão da igreja, a igreja universal de todos os santos, de todos os tempos, arrolada nos céus e na terra, a igreja na localidade, que é com todos os santos que vivem naquele lugar, mas existe a igreja na casa, e esta igreja eu posso ver, eu posso tocar, eu posso sentir, eu posso viver, e ali nessa igreja que reúne na casa, é o local onde tem que manifestar toda a plenitude do ensino que eu recebo, toda a revelação que eu tenho é ali para ela ser expressada, ela expressa ali que nós temos que viver Atos 2, 42 a 47, né? Tudo em comum, perseveravam nisso, havia abundante graça, havia temor, e havia curas, havia todo tipo de coisa, comiam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e Deus podia acrescentar os que iam sendo salvos. Mas eu não quero falar sobre essa igreja, não. Eu não quero falar sobre a igreja que reúne na casa, que encontra na casa, que é hospedada na casa. Eu quero falar hoje à noite na igreja que vive na casa. E principalmente eu quero falar aos homens, cabeça de família. Quero falar com os homens, cabeça de famílias nessa noite. Falei com os jovens nesta manhã, com os solteiros, e agora quero falar, pois não? Não dá para ouvir aí? Tá ruim? Mesmo que eu falo, tá bom? Eu acho que a caixa tem que dar uma viradinha para cá. Aqui tá bom aí no fundo para vocês? Agora tá bom aí? Já deu, viu? Já deu. Isso está ótimo lá. Beleza. Maravilha. Quer que eu repita tudo? Posso repetir, não tem problema. Quero falar da igreja que vive na casa. Falar com os cabeças de família. Essa palavra veio ao meu coração em 2016. 2016, quando eu estive em Porto Alegre, com a igreja em Porto Alegre, no retiro da Páscoa da igreja em Porto Alegre. Eles pediram para eu falar sobre a igreja que reúne na casa, sobre a igreja que é hospedada na casa. E durante o caminho, enquanto eu chegava lá, enquanto eu estava com os irmãos, me veio esta palavra ao meu coração, falando sobre a igreja que vive na casa, porque onde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor está ali. Quando é marido e mulher, não é uma família ainda, é um casal, mas 2 estão reunidos, o Senhor já está. Quando tem o marido, a mulher e um filho, já é uma família, então ali estão 3 reunidos, então é a igreja que vive na casa. Nós nos preparamos para a igreja que vamos hospedar na nossa casa durante a semana, um dia de semana, nos preparamos, oramos, pensamos, arrumamos a casa, arrumamos tudo, mas tem uma igreja que vive na tua casa 24 horas por dia, tem uma igreja que convive contigo o tempo todo, tem uma igreja que você acorda com ela e deita com ela, tem uma igreja que você faz as refeições com ela. Esta igreja é responsabilidade tua de edificá-la. Eu quero fazer uma comparação, queria que vocês viajassem comigo num texto bíblico e abrissem as Bíblias de vocês em Jonas, por favor. Jonas, um dos profetas. Capítulo 1, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas,
filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Veio a Jonas uma palavra do Senhor. O Senhor deu para Jonas uma missão. Deus chamou Jonas e disse: eu tenho uma missão, eu quero que você vá até a cidade de Nínive e clame contra ela. Deus deu uma palavra para Jonas e Deus deu uma missão para Jonas. E a palavra de Deus no versículo 3 diz: Jonas se dispôs, o discipulão, a fugir. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio e entrou nesse navio. Nós sabemos, Deus chamou Jonas, Deus deu uma missão para Jonas. Jonas se dispôs, mas se dispôs a fugir. E eu quero falar assim hoje à noite para os cabeças de família: Deus te deu uma missão, Deus te chamou para cumprir uma missão que Ele estabeleceu. Deus te estabeleceu como cabeça sobre a tua casa. Deus disse que tu tem que ser sacerdote, profeta e rei em tua casa. Ele concedeu a ti, Ele te chamou para cumprir esta missão. Muitos homens se dispõem a fugir disso. Muitos homens procrastinam nisso. Muitos homens não assumem a sua responsabilidade de edificar a igreja que vive em sua casa. Eu estou cansado de ouvir as mulheres que oram. Cadê os homens que oram? As mulheres que jejuam. Cadê os homens que jejuam por suas casas? Deus te deu uma missão. Deus te chamou para cumprir esta missão. Alguns se dispõem a fugir. Olha o que acontece aqui com Jonas. Quando Jonas se dispõe a fugir, logo em seguida vai dizer assim: para longe da presença do Senhor. Pensava Jonas que podia fugir da presença de Deus. Pensava Jonas que podia se esconder da presença de Deus. Pensava Jonas que em algum lugar na terra ele podia estar, que Deus não o achasse. Mas quando Deus dá uma missão, Edinho, Deus não desiste da missão que Ele deu. Deus não desiste de levar você a cumprir a cabo a missão que Ele determinou. E Ele sai atrás de Jonas, e Jonas entra num barco e foge. E quando Jonas entra no barco e foge, ele está no barco e acontece o que nesse barco, Israel? Acontece uma tempestade, o barco joga de um lado para outro, a tripulação está apavorada, o capitão que está acostumado com o mar está apavorado, os tripulantes estão apavorados, e Jonas está fazendo o quê? Lion. Dormindo, e olha só o que diz aqui: dormia profundamente. Como é que você consegue dormir profundamente em meio a uma tempestade? Não estava nem aí, estava todo mundo apavorado. E às vezes está a esposa desesperada na casa, os filhos desesperados na casa, e o homem que tem a missão de estabelecer, de edificar, de ser sacerdote, de ser profeta, ser rei, dorme profundamente. Procrastina as coisas, não assume a sua missão, não assume o seu papel, não assume a sua responsabilidade, e danos acontecem. O navio estava se despedaçando, eles estavam em desespero, poderiam vir a naufragar, e o capitão desce e olha o Jonas dormindo, e ele diz assim: como você pode dormir? O capitão se assume: mas você está dormindo no meio desse caos? E ele, com a maior cara de pau, ele diz: está acontecendo isso, é por minha culpa mesmo. E ele diz: eu estou fugindo de Deus. Ele diz: me joga no mar. O capitão disse: não, 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 não. E tentaram ajudar. Jogaram madeira, jogaram os alimentos, jogaram as coisas no mar para aliviar a carga do navio, para ver se o navio ficava bem. E quanto mais eles jogavam, mais as ondas aumentavam, mais a situação ficava ruim. Meu irmão, você, cabeça de família, não adianta o pastor ir na tua casa, não adianta o presbítero ir na tua casa, não adianta o discipulador ir na tua casa, não adianta ninguém ir na tua casa te ajudar. A tempestade causada na tua casa é tua responsabilidade de resolver, porque Deus te chamou para uma missão. Deus te chamou para a missão de ser rei, sacerdote e profeta da tua casa, para que você edifique a igreja que vive na tua casa. É tua responsabilidade, é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade edificar esta igreja que vive em nossa casa.
Não adianta ajuda. Ajuda não vai resolver. Ajuda não vai trazer a paz necessária. Eu nunca vi um homem querer morrer tanto como Jonas. Me joga no mar, eu não vou fazer, eu não vou cumprir, eu não vou cumprir. E alguns não dizem me joga no mar. Alguns não dizem isso, mas ouve o conselho e não faz. Não submete, não recebe, não segue, não se dobra, permanece na sua dureza, permanece na sua convicção, permanece na sua cabeça dura. E não vê o dano que está causando para a sua família, não vê o dano que causa na sua esposa, não vê o dano que causa nos seus filhos, com sua atitude de fugir de Deus, de não assumir a sua responsabilidade, de assumir a missão que Deus te deu, que te chamou de ser cabeça de tua casa, para edificar a tua casa na verdade, na palavra do Senhor. Estão comigo ainda? Não me jogam pedras? Jonas é lançado no mar. Acabou a tempestade. Para os de fora. Mas o que acontece com Jonas? A gente conhece a história. Parar na barriga de um peixe. Não sei que peixe era, mas era grande. Eu acho que Jonas foi o criador do sushi e sashimi. E comeu de peixe cru ali, e ele ficou quietinho por 3 dias, Sami. Ficou quietinho, esperando morrer. Eu não vou fazer o que Deus me mandou fazer, eu não vou cumprir. Mas Deus não desiste daquilo que Ele determina. Jonas pensou que podia fugir, Jonas pensou que Deus ia esquecer. 3 dias depois, quando ele viu que Deus não ia matá-lo, não ia permitir que ele morresse, ele grita do interior do peixe, e ele grita lá, eu assino. Clama, diz a palavra que ele clamou da barriga do peixe, ele clamou ao Senhor, então o Senhor faz com que o peixe o jogue fora, e ele vai cumprir a sua missão, vai cumprir o propósito que Deus determinou para ele. E quando ele chega na cidade de Nínive, ele prega um dia, ele prega uma vez, um dia. É o maior fruto que existe na história da Escritura. Ninguém tem maior fruto do que Jonas. Uma pregação, 125 mil pessoas se convertem. Até o burro ficou de jejum. Mas ele não queria cumprir a missão. Meu irmão, Deus te deu uma missão. Ele capacita para desempenhar a função, a missão. E se você se dispor na mão do Senhor, a bênção dele está garantida. Porque ele chamou para isso. Te deu essa missão de edificar a igreja que vive na tua casa. O fruto depende da tua disposição na mão dele. O fruto depende da tua dependência do Espírito Santo e do teu entendimento da Escritura. O fruto depende da tua entrega, da intensidade que você se doa para isso. Você lembra do Salmo 127? Que fala que em vão vigia a sentinela se o Senhor não guardar a cidade. E ele fala no versículo 2, o que ele fala lá? Que o homem levantar cedo, de madrugada, né? E deitar tarde, e granjear, e comer o pão que penosamente granjeastes. Ele diz, o Senhor dá aos seus enquanto dormem. O fruto do ventre, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Meu irmão, minha irmã, olha para mim, você que é cabeça de família.
O que tu tens que deixar nessa terra não é um monte de imóveis para os teus filhos, não é um monte de recursos para os teus filhos. O que Deus espera de você é que você deixe os teus filhos nele. Eles são herança do Senhor. É herança que eu posso deixar nessa terra, ser minha esposa, meus filhos nele. O fruto do ventre é o galardão, é o prêmio do Senhor. O fruto do ventre é o prêmio dele. O que eu posso deixar aqui para eles são meus filhos nele. Deus te deu uma missão. Deus me deu uma missão. E Deus nos capacitou para desempenhar esta missão. Deus nos deu toda a graça, toda a palavra, o corpo, modelos para desempenharmos bem este papel, para edificarmos nossa casa ser edificada sobre a rocha, nossa casa não se abalar com situações e circunstâncias, nossa casa permanecer inabalável, nós, esposa e filhos, inabaláveis em qualquer circunstância ou situação. Mas para isso tem um investimento longo de muitos anos, tem uma dedicação, tem um compromisso, tem um entendimento, tem uma revelação, tem uma ação para que isso aconteça. E Deus determinou isso sobre você, não é sobre a tua esposa, é sobre você, não é sobre tua mulher, é sobre você, é tua responsabilidade edificar tua casa, é tua responsabilidade edificar teus filhos. Estão comigo ainda? Vamos seguir. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor. Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Estou falando com vigor, mas não com raiva. Não estou brabo, não. Nem meu coração é de corrigir ou bater, mas é despertar meus irmãos. O púlpito é para despertar, o púlpito é para avivar, o púlpito é para despertar algo dentro de ti que o Espírito Santo possa fazer. O púlpito é para que você diga assim: uau, entendi, agora eu tenho que fazer. Marcel, Deus te deu uma missão, Marcel. Edificar a tua casa, estabelecer o reino de Deus na tua casa, te dedicar a isso, te envolver nisso, cair para dentro disso, te debruçar nisso, estabelecer, ordenar, esposa em paz, a esposa apresentá-la perfeita, sem mácula, sem ruga, sem nada, perfeita em Cristo, ordenar teus filhos após isso. Ele chamou Abraão para isso, para ordenar sua casa, seus filhos e seus netos após dele. Ordenar sua casa, não tem nada mais importante, não tem missão maior que nós possamos desempenhar nessa terra do que edificar a igreja que vive em nossa casa. Vão comigo? Deuteronômio 6, de 4 a 9. Fazer o quê? Deuteronômio 6 nos diz o que fazer. De 4 a 9. Ouve, Israel. Ouve, igreja. Ouve, Israel. Ouve, Mário. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Que palavras, Senhor, que tu ordena, que palavras que tem que estar no meu coração. Ouve, Mário, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Que palavras eu tenho que inculcar aos meus filhos, Senhor? Ouve, Mário, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Tem que andar com algo amarrado nos olhos? Não, frontal é aqui. Ela esteja na tua mente, ela esteja na tua fronte, ela esteja aqui, ela seja o que está diante de ti, no frontal. Levantar-te, também atarás sinal na mão, te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas são as palavras que eu te ordeno. Estas palavras têm que estar no teu coração. Estas palavras é que eu quero que tu inculque os teus filhos como o Senhor. Quando tu te levanta, quando tu caminha, quando tu senta, quando tu come, quando tu te levanta, é intenso. Não é uma vez por semana. É intenso. É o tempo todo. Porque o mundo está gritando o tempo inteiro, o diabo está falando o tempo todo. Ouve, igreja, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor, é o único Deus verdadeiro. Amemos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. E Jesus acrescentou com todo o nosso entendimento. É isso que Ele quer que inculquemos. Um irmão me perguntou, você meu amado que está me olhando com tanto carinho. Um irmão me disse assim, Mário, todos os dias, é muito, todo dia, não dá para ser 3 vezes na semana? Eu disse, dá querido, pode ser até 2, se tu quer ser medíocre, tudo bem. A intensidade não é pequena. A intensidade é quando você levanta, quando você caminha, quando você senta, quando você come, quando você deita. Cabeça de família. É tua responsabilidade, Lucas, edificar a igreja que vive na tua casa. Diariamente. A outra que vem à minha casa é uma vez na semana. Mas essa é todo o tempo, Edinho. Tu, tua esposinha, teus filhos, vivendo a vida comum do lar, trazendo a presença de Deus para a tua casa, a mutualidade sendo vivida ali. Os mandamentos de mutualidade é na casa que tem que ser vividos. É ali que eles têm que ser intensos. Não diz lá que não se acende a candeia para pôr debaixo do alqueire e se coloca no velador para iluminar os da casa. Assim brilhe também diante dos homens. Ou seja, primeiro tem que brilhar em casa, para depois brilhar diante dos homens. A palavra fala o bom perfume de Cristo. Edinho, você está na minha frente, né? Agora ficou na mira. Que a tua casa exale o bom perfume de Cristo. Que o teu relacionamento com a tua esposa, relacionamento de vocês com os filhos, a intensidade, a edificação que você produz, que você traz. Quando eu entrar na tua casa, eu seja impactado pela atmosfera Deus, a presença de Deus na tua casa. Eu lembro de um homem que é um contato eterno. Em 200 anos que ele é contato. E ele foi na minha casa, ele é um homem de muito conhecimento, de muitos recursos. Ele gosta de mexer com obras. E eu falei que eu queria fazer um negócio lá em casa, numa conversa com ele. Ele disse, eu vou lá. Ele foi na minha casa.
7 horas da manhã. Ele entrou, nós subimos e eu mostrei para ele o que eu queria fazer. Pensei em fazer. Ele disse, não, aqui você pode fazer aquelas janelas que recolhe toda e fecha, mas que você continua com tudo aberto. Em cima você pode botar um negócio que retrai e volta, que assim, assim, assim. Eu disse assim para ele, e quanto custa isso? Uns 40 mil. Eu disse, quem tem 2 mil faz o quê? Aí ele diz assim, vamos sonhar, sonhar? Vamos botar para quebrar sonhando. E rimos, conversamos, ele desceu, saiu no corredor para pegar o elevador. Ele mesmo que ele não é discípulo do Senhor, você me beija, me dá um beijo, me abraça forte, me dá um beijo. E ele parou e disse assim para mim, Mário, eu não sei o que é. Eu entrei perturbado aqui. Completamente perturbado, com muitas coisas. Eu estou saindo em paz. Eu não sei o que tem na tua casa. Eu não sei o que é. Não é que é minha casa não, irmãos. Não é que eu sou bambambam, não. Mas o Senhor, meu Deus, é o único Senhor. Eu o amo de todo o meu coração, de toda a minha alma e com todas as minhas forças. E estas palavras eu busquei inculcar em minha família. Que amassem o Senhor acima de tudo. Que vivessem para o Senhor. Com tudo. Há perfeição? Não. Mas nós prosseguimos para o alvo. Não há desistência. Não há retrocesso. São 20 e poucos anos de investimento. Com toda a minha casa. Minhas 2 filhas mais velhas, uma casou com 22, outra com 21. E todos os 22 anos delas, eu inculquei a palavra todos os dias. Já viajando, minha esposa assumia. E a outra casou, já tinha 28 anos, então com ela foram até 28 anos, vivendo isto. Saíram. Mas tem 43 anos que eu vivo isso com a minha esposa. Há uma igreja que vive na minha casa. E eu sou responsável por edificá-la, por estabelecer ela. Eu dizia, Senhor, será um fracasso. Não importa quantas vidas eu tenha relacionado, não importa quantos lugares tu tenha me levado, se minhas filhas não tiverem a mesma fé que eu tenho. Se minhas filhas não viverem na intensidade que eu vivo, se minha esposa não crer no que eu creio, se minha esposa não viver aquilo que eu prego, que eu ensino, que eu instruo, e para isso ele disse, inculca isso, de manhã, te levantando, sentando, conversando, todo o tempo, aplica, e eu busquei fazer isto em minha casa. Eu quero animar você, meu irmão, cabeça de família, Deus te deu uma missão. Deus te deu essa missão e Deus quando dá, Ele capacita para executá-la. Eu quero sugerir algumas coisas para você fazer em casa. Estão comigo ainda? Traga a presença de Cristo para a tua casa. Quando você machucar, quando você tiver alguma situação adversa, não se irrita não. Quando é algo errado, não fica brabinho não. Deixa a vida de Cristo manifestar. Vamos viver de fato a doutrina que nos foi dada. É ali, é com tua esposinha, é com os teus filhos, que isso tem que acontecer. Eu quero falar 3 coisas que eu acabei fazendo. São sugestões, viu, irmãos? Isso aqui não é doutrina, não. Mas são sugestões para dar ideias, quem sabe, para você. Primeira coisa que eu fiz na minha casa, desde eu e ela e eu disse para minha esposa, meu amor, somos nós dois. Mas pode ter certeza que no fim,
Vão ser nós dois. Se nós tivermos filhos, eles virão, irão. Vamos investir muito em nós dois. Filho é bênção. Filho é maravilha. Filho é tremendo. Eu estou vendo um pai aqui que está com uma filha prestes a casar, ele já está chorando. E ela não vai morar aqui, vai em outra cidade, né, mano? Aí você já olha assim, eu fiquei firme, viu? Primeira filha casou, fiquei firme. Até chegar em casa. Aí desabei chorando a madrugada inteira sem conseguir parar. Eu não vou ver ela aqui, eu não vou poder beijar de novo, não vou poder abraçar. Filho é bênção, maravilha. Mas é você e ela. Você e tua esposa, cara. Investe nesse relacionamento. Gaste tempo com você e ela. Alguns assim, eu tenho meu jeitão, negócio de ser romântico, eu não sou gauchão, sou do sulista, sou não sei o que. Sim, na Bíblia se aprende sim. Você não é Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Você é transformado pela presença de Cristo. Ele era terno, ele era amoroso, ele era atencioso, ele era sensível. E quem habita em ti é o Espírito Santo de Deus, que nada mais é do que o próprio Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Invista nesse relacionamento. Eu e ela e eu, agora foram embora. Uma está lá no Canadá, outra está lá em Macaé, outra ficou em Salvador, já foi para o sul, graças a Deus voltou. Está lá em Salvador a menor, a mais nova, menor não, a mais nova. Mas sou eu e ela. Se eu não tivesse investido nesse relacionamento, quando as filhas vão embora, são dois desconhecidos em casa. Não sabe o que fazer, porque estava tudo em função dos filhos. Filho é bênção, tem que dar atenção, tem que investir sim, mas não pode deixar de investir no teu relacionamento com a tua esposa, de desfrutarem um do outro, de estarem juntos, de curtirem coisas juntos. Eu fiz essa catequese com a minha esposa. E eu virei para minhas filhas e disse: meus amorzinhos, quando eram pequenas, meus amores, quanto mais vocês virem o papai e a mamãe junto, é mais garantia que eles não vão se separar. Então, quando a gente for para o hotel, no final de semana, e não levar vocês, fiquem assim, que legal. E que bom que o papai e a mamãe estão sozinhos lá. Vibrem, não fica lá, ou então a mamãe, eu vou deixar meus... Deixa os pintinhos que vão ficar vivos, não vão morrer não. Desenvolva isso, invista nisso. Invista nos filhos também. Datas. Eu investi em todas as datas, se vocês puderem pensar que o mundo inventou, eu curti todas elas para juntar minha família. Não para fazer o que eles querem. Data do casamento. O dia do pacto. Aí às vezes, desculpa aí, viu, se eu vou pegar no calo de alguém, falando com os homens. Se você não lembra a data do teu casamento, eu acho esquisito, porque você fez um pacto. Como você esquece um pacto? Você fez uma aliança. Você fez um pacto com uma mulher diante de Deus. Você vai esquecer uma aliança, um pacto? Como você pode esquecer isso? Eu trago guardado, foi dia 22 de maio, às 8 horas da noite. Eu me comprometi com a Sinara dia 20 de agosto de 1978. Eu noivei com a Sinara em 10 de maio
de 81 e casei com a Sinara em 22 de maio de 82. Eu lembro de todos os nossos momentos. Era uma aliança que eu estava fazendo, era um relacionamento que eu estava criando. Era a mulher que eu tinha escolhido para viver até o último dia de minha vida. É um investimento. Datas. Aniversários. A gente caía, já sabia, quem estava de aniversário ia acordar cedo, porque o resto da família ia cair na cama, ia pular em cima, para mostrar a preciosidade que era, e aquele dia era o dia inteiro para dizer por que nós amamos você, porque você é importante nessa família. Deus te deu para esta casa, e nós somos muito abençoados com a tua presença nessa casa. Escolhe a comida, escolhe o que quer, brincar, o que for fazer, era o dia. Datas. O dia do batismo. A gente celebrava. Foi batizado aquele dia, tal dia. Chegava o dia, gente, hoje é dia de nós celebrarmos o dia que você foi enxertado em Cristo Jesus. Como você estava? Como foi esse dia? Lembra do dia? Como foi? Renova a tua aliança, renova o teu novo nascimento com o Senhor. Aproveite. Aproveite as coisas para isso. Páscoa, Natal. Natal é aquele, a gente começava às 6 da manhã, 7 da manhã a preparar as coisas para a ceia à noite. E eu criei um personagem na minha casa, o personagem chamava Pinduca. E na época eu tinha que botar um travesseirinho aqui, porque o Pinduca era gordinho. O Pinduca vinha, o Pinduca fazia festa, o Pinduca dançava, o Pinduca cantava, o Pinduca apresentava, fazia um montão de coisas, elas amavam. E elas seguidamente elas perguntavam, papai, o Pinduca vem hoje? Eu digo, ele é meio tímido, talvez ele venha. Você criou um personagem. Seja criativo, invista na tua casa. Quando você pensa nisso que eu estava falando antes, você pensa assim, que é só aquele momento, vamos dizer, religioso. Não, 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 não. É mais do que isso. É todo o tempo. Valorize. Estão comigo ainda? Também o dia da família. Quantos aqui tem o dia da família? Amém? Isso foi uma riqueza enorme para mim. Aprendi com Marcos Moraes. Você já sabe o que eu quis dizer, né? Por conta. Marcos já era casado, eu era solteiro, a gente já tinha sido reconhecido. Marcos tinha 2 filhos. E Marcos tinha o dia da família. Ninguém interferia nesse dia, nem vovô, nem vovó, nem titio, nem titia, nem discípulo amado. Ninguém. Era o dia dele, Rejane e seus filhos. E eu vi isso. E eu copiei isto. E a igreja em Salvador tinha isto. Vou falar tinha porque eu não sei se tem mais. Nós temos. Era o dia inteiro para a família. Só caso de morte nos tirava daquele dia. Era o dia para estar com a minha esposa e minhas filhas. Primeiro sou eu e ela, depois vieram as filhas, nós. Era o dia que eu me disponibilizava para estar com as 3. E eu tenho 3 meninas. Eu não trazia elas para jogar futebol comigo, porque não era o que ia agradar elas. Eu não trazia elas para ver boxe comigo, porque não era o que ia agradar elas. Eu tinha que descer na idade delas e brincar de quê? Casinha. Bonequinha. E eu era sempre o filho. Eu nunca era o pai, eu sempre era o filhinho. E de vez em quando, vamos fazer isso. Não, mas não é melhor isso. Desobedeceu. Disciplina. Eu disse, mas eu não fiz nada. Está reclamando. Disciplina. Aproveitava.
Descontava. Era o dia todo. Desça na idade do teu filho. Não queira que ele faça aquilo que você gosta, mas desça na idade dele. Eu vi um irmão, Luciano, no ônibus, e ele depois me contou que ele estava no ônibus e viu um irmão da igreja, num carro, uma bandeira de um time de futebol da Bahia, levando o filho para ver o jogo do time. Não era o Bahia, era o outro, era o Vitória. E ele disse para mim assim, eu chorei, não, porque eu sei que ele não gosta de futebol, e eu vi ele indo, um filho, imagino o quanto ele estava se negando de ir no futebol com o filho. E eu olhei para ele e disse assim, cara, tu chorou um bocado por mim, cara? Ele disse, não, nunca chorei. Não, que tu acha que eu gosto de brincar de boneca, velho? Ele tem que fazer isso sim. Goste ou não goste, tem que fazer sim. É criar relacionamento, é criar amizade. É trazer o filho para estar junto contigo, ser teu amigo. Você desenvolve isso de tenra idade, tendo o dia da família, tendo o dia inteiro para eles. Um dia que você está com eles. Minhas filhas chegavam, era terça-feira o nosso dia. Segunda-feira era certo, quando eram pequenininhas. Me emociona, porque não vejo mais esses rostinhos lá, agora é os netinhos. Mas elas diziam, papai, amanhã tu é todo nosso. Eu digo, amanhã eu sou todo de vocês. Só para vocês. Minha esposa disse, 6 dias na semana você vai onde quiser, mas um dia da semana tu é nosso. 11 meses do ano tu vai aonde Deus te mandar, mas um mês do ano reserva para nós. E eu cumpri isso. É bom demais, irmãos. É tua missão. Investe na tua casa. Te dedica à tua família. Promove isso. Assume a tua missão. Aprendi isso com Marcos. Eu agradeço muito ao Senhor e a vida desse irmão, que foi radical e me ensinou a ser radical nisto. E também eu chamo de culto doméstico. Marcos não gosta dessa expressão. Já vem e falei, mas esse Marião, ele chama de Marião, culto doméstico. Fica meio... Aí eu disse, vou tentar mudar. Caravana, maravilhosa. Deuteronômio 6. Mas vira e mexe, eu falo culto doméstico. Esse encontro diário com tua casa. As idades mudam, os compromissos mudam, mas você pode adequar isso. Tenha todo dia um momento com a tua casa diante do Senhor. Não é longo, não precisa ser 1 hora, meia hora, pode ser 15 minutos, que uma criança, aqui delas, tamanho delas aqui, para concentrar 1 hora é difícil. Até que vocês estão bem concentradinhas, viu? Parabéns. Vocês são muito preciosas. Você também. Às vezes não consegue concentrar muito tempo. E alguns têm aquelas coisas assim que não consegue fixar. Se fixa, voa. Se não fixa, permanece. Eu tinha uma filha assim, que era minha filha mais velha. Quando eu estava falando, ela queria desenhar, pegar um negócio, tudo, e às vezes eu disse, filhinha, presta atenção. E quando ela prestava atenção, é que ela não prestava. Quando ela não prestava, era quando ela prestava. Eu lembrava de tudo quando ela não prestava atenção. Mas quando ela prestava atenção, eu não lembrava de nada. Discirna teus filhos, na dependência do Espírito. Compreenda. Desenvolva com eles. Datas, dia da família, culto doméstico, todos os dias. A gente lia um livro por semana. E nós lemos, eu lembro Tiago. Isso é uma história que marcou.
Sabe aquela história de família que marca, né? Tem uns momentos que vai te marcando. Nós temos Tiago, toda semana. Chegou no último dia, aí eu fui fazer o apanhado do que aconteceu, aí eu perguntei para a Sinara primeiro, Aline. Eu perguntei para a Sinara assim, Aline, meu amor, o que foi que você entendeu de Tiago? Ela falou, aquele que é provado e é aprovado, tem que ser provado para ser aprovado e tal, tal, tal. Isso é um texto conhecido, Tiago, amém, que bom, compartilhou. Eu fui para minha filha mais velha, para Paulinha, ela disse, a língua, pai, a língua é fogo, a língua é terrível, não, a língua. Isso é verdade. Aí eu fui, texto conhecido, aí fui para minha segunda filhinha, Daniele, disse, aí meu amor, o que você entendeu de teu pai? Obras e fé, fé e obras. Não adianta ter fé se não tem obras, porque com as obras é que se mostra a fé. Então, texto conhecido, Tiago. Eu já estou tranquilão, já estou tranquilo demais, está fluindo bem demais. Aí vem a pequena, com 5 anos, ou 6 anos na época. Ela vira assim, eu não concordei com o Tiago. Aí a Sinara, como assim não concordei? Calma, amor, só um pouquinho. Meu amorzinho, não existe não concordar com a Escritura. A Escritura é a verdade. Você pode não ter compreendido, não concordar, não existe essa possibilidade com a Bíblia. O que foi que você não entendeu? Ela me chama de Pai Zeco. Pai Zeco, ele fala muito mal dos ricos. Eu conheço o rico que não é como ele fala ali. E eu disse assim, ele está dizendo que todo rico é daquele jeito? Ela parou e disse, não. Ele está dizendo para o rico não ser daquele jeito. Entendi. Você não pode dizer não concordo. Posso dizer não compreendo. Instrua a tua casa. Instrua nos princípios. Instrua na verdade. Instrua na fé que você tem. Estabeleça isso na tua casa. Deus te deu uma missão. Amém? E eu termino aqui. Tinha um tem que ficar, fico fugindo aqui do. Tinha um pastor que perdeu seu filho para o mundo. E o filho dele se envolveu com drogas. E estava numa casa de recuperação. E esse pastor foi visitar seu filho no dia da visita. E o filho abraçou o pai abraçou o filho. Ele estava sendo ministrado lá. E ele vira para o pai e diz assim, pai, você lembra aquele dia que a gente foi pescar? E o pai disse, dia que a gente foi pescar, filho? Aquele dia, pai, assim. O pai, lembro. Foi tão bom, pai. Terminou o assunto. O pai volta um mês depois, abraça o filho olha para o pai e diz, pai, você lembra aquele dia que a gente foi pescar? Vai dizer, lembro, filho, você falou a outra vez, se foi tão bom, pai. Terceira visita, quarta visita, a mesma coisa. Na quinta o pai já, meu filho, toda vez que eu venho aqui, você pergunta sobre esse dia que a gente foi pescar, você já me perguntou 5 vezes sobre isso, você pergunta tanto, porque foi o único dia, pai, que tu saiu comigo. Não deixe chegar a isso, meu irmão. Por favor, eu rogo, investe na tua casa, investe na tua família, investe nos teus filhos, amém? E tem um outro, pregador famosíssimo nos Estados Unidos, um homem de profundidade na Escritura, conhecidíssimo, e tinha um evento na cidade dele com mais de 20 mil pessoas. E o pregador que foi convidado não pôde ir. E lembraram dele, que ele teria condições de ministrar o que esse outro viria de longe para ministrar. E foi impedido por uma enfermidade, alguma coisa, não sei o que foi o motivo, mas ele não podia vir. Eles ligaram para ele e pediram para ele vir no evento e ministrar. Ele disse, não, eu já tenho um compromisso. Esse era o nosso pastor. Que dia o compromisso? Tal e tal dia. Mas não tem nenhum outro evento na cidade grande quanto esse. As pessoas
podem entender, a gente liga para eles e pede que eles lhe liberem, ou até podem vir, né, e ter aqui, e estar com a gente, o Senhor ministra sobre tudo isso. Ele disse, não, eles não vão entender. Ele disse, como assim, não vão entender? A gente explica direitinho, deixa a gente falar, com quem é o seu compromisso? Eu marquei de brincar de cavalinho com meu filho. Eu não vou abrir mão. Se alguém que entendeu a missão que recebeu, investe na tua casa. O cabeça de família aqui. Eu quero orar por vocês. Aí onde você está? Cercar vocês. Vamos cercar nossos amados pais, maridos, e pedir que o Senhor reavive, restabeleça, te conduza, te dê graça. Oh Deus, que riqueza na tua casa, meus irmãos preciosos, queridos, homens que se dobraram, homens que se renderam, homens que um dia, Senhor, se quebrantaram na tua presença, homens que por tua palavra se renderam a ti, homens, Senhor, que foram transformados pela tua manifestação, pela manifestação da tua graça, homens que ouviram a tua palavra e buscaram, Senhor, dizer, eu quero isso, eu quero viver isso, eu quero andar nisso. Senhor, capacita meus irmãos para eles serem reis, profetas e sacerdotes de suas casas, reis para trazer a tua vontade, para estabelecer a sua vontade em tua casa, profetas para ministrar a tua palavra com graça, sabedoria e discernimento, e sacerdotes para intercederem diante de ti, com orações, jejum, Senhor, na tua presença por sua família. Pai, abençoa meus irmãos, capacita meus irmãos, derrama graça sobre os meus irmãos, graça sobre graça, abundante graça sobre a vida deles, para que eles desempenhem bem a sua missão, Senhor. Aqueles que já têm filhos grandes, não há tempo perdido, dá para recuperar numa mudança de comportamento, numa mudança de ação, numa mudança de conduta, Senhor, num comportamento diferenciado, numa busca diferente. Senhor, ajuda-nos, que não haja peso, não haja condenação. Essa palavra não é para condenar, essa palavra não é para derrubar, essa palavra é para animar, é para impulsionar, é para nos colocar, Senhor, adiante, confiantes de que tu estás conosco e tu irás nos capacitar e nos ajudar a desempenhar bem a nossa função. Abençoa meus amados irmãos, te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lares fortes. Lares que exalam o bom perfume de Cristo. Não me jogam pedras. Por favor, homens, eu amo muito vocês. Eu falo de coração. Não quero trazer peso nenhum sobre ninguém. Algum que os anos passaram, que você pode não ter desenvolvido isso. Não quero que você sinta culpa. Você andou na luz que você tinha. Mas é tempo de recuperar, tempo de buscar. Quero animar vocês. Esse é meu coração. Animar meus irmãos nessa palavra. Amém? Deus continue nos abençoando, amados. Obrigado pela atenção e carinho de vocês.